Será que finalmente teremos o retorno do Satoru Gojo? O volume mais recente de Jujutsu sugeriu a volta do mais honrado. 俺はモンキー D ルフィ海賊王になる男だ Opa, meu nobre, Matheus falando aqui. O volume 26 cobre a batalha mais importante de todas, que é a luta entre Gojo e Sukuna. O resultado da luta certamente não foi o que eu esperava. Para minha surpresa, o Gojo acabou indo de valinhos nessa batalha, sendo que ele falou que iria vencer. No entanto, ainda há esperança para o feiticeiro moderno mais forte. Ele pode muito bem retornar mais tarde, e eu vou te explicar como. Mas antes, você já sabe, né? Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Tamo junto, hein? Gojo vs Sukuna foi uma batalha incrível de acompanhar. Tem algumas coisas questionáveis, mas mesmo assim, a luta foi muito boa. Essa batalha foi provocada desde o início da história. No arco atual do mangá, o Sukuna finalmente estava com força total, e como resultado, nós sabíamos que essa batalha aconteceria quando a liberdade cantasse para o Gojo. O Sukuna foi capaz de lutar um pouco mais sério do que o normal, e o Gojo também. O feiticeiro moderno mais forte enfrentou o feiticeiro mais forte da história, e desde o início, tanto Sukuna quanto o Gojo estavam em um nível semelhante. O Sukuna certamente tinha uma vantagem em algumas coisas. Por estar no corpo do Megumi, ele poderia usar uma Horaga, mas o Gojo se saiu bem em contra-atacar. No final, a luta foi mais dominada pelo Gojo, mesmo depois de Sukuna usar o Agito e Mahoraga. O mais honrado aceitou um flash negro atrás do outro, e também se livrou de seus inimigos. O Gojo usou um poderoso vazio roxo para destruir o Sakana, e embora certamente tenha dado grande dano nele, não foi o suficiente para mandá-lo de valinhos. O Sukuna sobreviveu, e ao final da batalha, graças ao Mahoraga, ele ganhou a habilidade de contra-atacar o infinito do Gojo. Com isso, o Sukuna conseguiu mandar o Gojo de valinhos, o que encerrou a batalha entre os feiticeiros mais fortes de Jujutsu. E recentemente, o volume 26 de Jujutsu foi lançado oficialmente, e como sempre, o autor trazia muitas coisas interessantes para os fãs. Na capa do volume tem um Gojo, e ao mesmo tempo havia trechos sobre eles no volume. Por exemplo, o autor ilustrou o cérebro do Satoru sangrando após ser usado demais. Da mesma forma, houve outra arte interessante do Gojo. Essa arte mostrava o mais honrado abrindo seu olho direito e alguns brilhos saindo dele. Aí você já viu, né? Surgiu inúmeras teorias sobre o retorno dele. Oi, Satoru! Kore, gambare, gambare! Oi, Gojo Satoru! Ao pegar essa arte com o painel do Gojo indo jogar no Vasco, se alinha perfeitamente e quase parece que o Gojo está acordando após ser atingido por uma habilidade poderosa, e gerou bastante debate sobre esse painel implicar que o Satoru está realmente vivo e não vai jogar no Vasco. Se esse fosse o caso, então essa arte seria algo aceitável, pois representaria o Gojo despertando após o Sakana passar a peixeira nele, e o Gojo também foi levado para Shoko, e como resultado é perfeitamente possível que ele seja revivido e abra seus olhos, semelhante ao mostrado na arte do volume. Claro, a arte do volume não é a única coisa que sugere o retorno dele, porém essa seria uma base ou evidência bastante broxa para esse personagem em particular entrar novamente no arco. O mangá reforçou inúmeras vezes que o Gojo foi realmente de valinhos, mas o retorno do Gojo é possível? A resposta a essa pergunta é certamente sim. O Gojo pode retornar. Isso depende de três fatores principais. Por um lado, deve-se lembrar que o cérebro do Gojo não foi cortado. Enquanto seu cérebro estiver de boas, ele poderá se curar. Em segundo lugar, o Gojo recuperou sua Tecno-Tsuda reversa momento antes de ser atingido pelo corte que corta o mundo. Isso é um detalhe importante para se ter em mente. E em terceiro, o Gojo foi levado para Shoko. Se a Shoko estiver lá, então ela poderia usar a sua Tecno-Tsuda reversa para trazê-lo de volta. Essas três opções que eu levantei são muito forçadas, mas é o que tem para hoje. Mesmo que o Sukuna acredite que a Tecno-Tsuda reversa da Shoko não é tão forte, ela poderia ter um as na manga, ou potencialmente fazer o uso de um voto vinculativo para trazer o Gojo de volta. Depois disso, o Gojo poderia usar a sua própria técnica reversa para se curar. Isso tornaria o retorno possível. O volume 26 certamente deu uma grande dica ou um grande bait sobre o retorno do Gojo. No entanto, resta saber qual caminho o autor vai seguir. Vamos precisar esperar e ver qual será o rumo da história. No momento, Jujutsu está cada vez mais perto do seu final.
E também é possível que o Gojo não interfira na luta e reapareça após a batalha quando Sukuna ter sido vencida pelos seus alunos. De qualquer forma, independente do caminho que o autor escolher, vai ter que ser aceito pelos fãs. O Gojo é um personagem querido e com certeza merece ter uma vida feliz. Ele também tem muitos objetivos que ainda não foram cumpridos. Considerando todas as coisas, o retorno do Gojo é algo possível. E já que eu falei da volta do Gojo, bora falar também sobre o retorno do Sakana ao poder total. O Sukuna ficou muito cansado na batalha contra o Gojo. Isso era esperado, visto que o Gojo é um feiticeiro incrivelmente poderoso. Embora o dano do Gojo infligido ao Sukuna tenha sido grande, ele recuperar sua técnica amaldiçoada reversa significa que todo o dano poderia ter sido facilmente desfeito. E essa técnica é uma habilidade muito roubada. E no caso do Sakana, isso é bem mais perigoso, visto que o Sukuna possui um domínio incrível sobre essa habilidade. Felizmente, a técnica amaldiçoada reversa do Sukuna foi nerfada, porém, aos poucos, ele está voltando ao seu normal. Na batalha contra o Hajime, o Sukuna conseguiu se recuperar um pouco e conseguiu isso retornando à sua verdadeira forma. Assim que ele voltou à sua forma original, o Sakana se curou de todos seus ferimentos e, o mais importante, teve parte de sua energia amaldiçoada restaurada. Isso foi evidente quando Sukuna foi capaz de lançar técnicas poderosas como o corte que corta o mundo, entre outras coisas. Após a queda do Kashimo, o Sukuna lutou de uma forma que conservou a sua energia amaldiçoada e garantiu que sua técnica amaldiçoada reversa também aumentasse. Aos poucos, o Sukuna estava voltando ao seu normal. Na verdade, em sua batalha contra o Yuta, o jovem feiticeiro deixou bem claro que a batalha não poderia ser prolongada. Isso porque ele acreditava que o Sukuna eventualmente recuperaria a sua técnica amaldiçoada reversa e através disso teria acesso a essa expansão de domínio. O Sukuna foi capaz de derrotar o Yuta e sua produção de energia amaldiçoada reversa aumentou depois. Enquanto isso, ele continuou a se curar. Embora tenha recebido muitos outros ferimentos, como a peixeirada da Maki no coração, ele ainda tá de boas. No capítulo 255 de Jujutsu, parece que o Sukuna finalmente iniciou seu retorno ao poder total. Isso só foi possível porque o Rei das Maldições atinge uma habilidade especial, que é o Flash Negro. Esse soco porreta é um fenômeno muito poderoso. Além disso, o uso desse soco pode ajudar a recuperar o poder perdido. Isso foi observado pela primeira vez quando o Gojo acertou vários Flash Negros na batalha contra o Sukuna. Agora o Sukuna conseguiu fazer o mesmo. O Sukuna acertou seu primeiro Flash Negro contra a Maki e a fez voar. E recentemente ele acertou outro Flash Negro, ou seja, a casa está começando a cair. A situação já não era boa, agora parece que piorou. Isso significa que o Sukuna irá se curar e, acima de tudo, potencialmente até obter acesso ao seu domínio. Se esse for realmente o caso, então a batalha contra o Rei das Falácias será ainda mais difícil daqui em diante. Não está claro quando Sukuna se recuperou ao atingir esses dois backflashes. Muito possivelmente o capítulo 256 vai esclarecer isso. E se ele expandir o seu domínio, aí lascou de vez. Todo mundo vai de valinhos. E também, você acha que o Gojo vai voltar? E se você gostou do conteúdo, deixa o like e se inscreva no canal. Tamo junto e falou!